Para Deleuze, que se refere às visões e audições dos grandes artistas e romancistas, como a visão de Moby Dick para Ahab em Melville, a visão nasce da intensificação de traços individuais a uma potência tal que estes são ultrapassados por um devir demasiado poderoso, um devir individual que o faz aceder a uma singularidade indefinida. Ahab vê uma baleia branca na sua desmesura. Poderíamos também mostrar como a visão e a audição são efeitos inscritos na própria ideia deleuziana de imagem cristal ou cristal de inconsciente. Só aqui uma pequena coisa já agora. Como escreveu Deleuze em Crítica e Clínica, cito, no limite o imaginário é uma imagem cristal que se pega ao objeto real e inversamente para constituir um cristal de inconsciente. Não basta que o objeto real, a paisagem real, evoque imagens semelhantes ou vizinhas. É preciso que ela produza a sua própria imagem virtual. Já não é um circuito, é uma imagem. Ao mesmo tempo que esta, como paisagem imaginária, se comprometa com o real, segundo um circuito em que cada um dos dois termos persegue o outro, se troca com o outro. A visão é feita desta dobra ou desdobramento, esta coalescência. É nos cristais de inconsciente que se veem as trajetórias da libido. Não é por acaso que ele se refere ao filme de Orson Welles, A Dama de Xangai. Nós podemos referir-nos sempre àquela imagem que é a mesma da Dama de Xangai, de Duchamp dos espelhos, à Mille Duchamp. Porquê isto? Porquê que isto interessa tanto? Porquê que isto fascina tanto? É uma curiosidade de feira ou é mais do que isso? Ou é um problema ontológico? Quer dizer, é mais do que uma imagem o que nós estamos a ver no espelho. Consideremos os circuitos de imagens virtuais cada vez mais afastados da partícula atual. Há, no entanto, um circuito que é o mais curto, a partir do qual o objeto real produz a sua própria imagem virtual. As duas imagens estão ligadas uma à outra com uma coalescência que não impede, no entanto, que uma entre no circuito virtual e outra de virtual passe a atual. Este desdobramento em espelho da imagem atual cria o seu duplo inconsciente. Todos nós temos um duplo inconsciente. Quer seja a imagem de um eu, quer a do nosso corpo. Uma lembrança, como mostra Bergson, citado por Deleuze, não é uma imagem atual que se formaria depois do objeto percepcionado, mas a imagem virtual que coexiste com a percepção atual do objeto. Eu, neste momento eu existo, mas há sempre um duplo de mim. É um duplo de mim que é virtual e que me é o duplo que aparece. Já vamos ver, e vamos ver como Fernando Pessoa o pensa. Cito, a lembrança é a imagem virtual contemporânea do objeto atual, o seu duplo, a sua imagem em espelhamento, en miroir, diz Bergson. Por isso há coalescência e cisão ou outras oscilações, troca perpétua entre o objeto atual e a sua imagem virtual que define um cristal. É no plano de imanência que aparecem os cristais. A visão, fim de citação, a visão resulta do espelhamento da imagem cristal, dessa imagem que se cinze e que se espelha. Um movimento incessante de troca entre a imagem e o atual, quase idênticas, acaba por autonomizar a imagem única numa visão que combina no plano de imanência a imagem atual com o seu duplo inconsciente
e que a cada instante passa à atualização. Por exemplo, cada um de nós é, em cada presente atual, um ser determinado, socialmente identificado, psicologicamente caracterizado para si próprio. E somos também um outro ser que sabemos existir, mas de que ignoramos por inconsciência as determinações, ser de afetos desconhecidos, de forças e potências inconscientes, mas que constantemente se atualizam, passam em imagens atuais, lembranças, traços individuais. Porque habitamos o plano de imanência, em que virtual e atual coalescem, a visão retoma os trajetos daquelas imagens e forma uma paisagem. Eu posso muito simplesmente, para dar um exemplo duplo, pensar que eu sou dois. Eu sou aquele que nunca morre. É o tal, identificável. A partir dele sou socialmente identificável, sou uma identidade psicológica, etc, etc. E depois sou aquele que morre. E isso é outro. Há como que uma cisão, mas é o duplo. E aquele que morre é aparentemente o mesmo, porque tem o mesmo corpo. A formação da visão, ora, isto significa que precisamente aquele que não morre, que é identificado, é aquele que não crê que vai morrer, não é? Nunca acredita que vai morrer. É, portanto, um outro. E é em espelhamento. E os dois, e nós os dois, assim andamos pela Terra. A formação da visão como imagem imanente de forças, que são forças de vida, de desejo ou afetivas, está inscrita no próprio processo do devir animal, devir mulher, tão extraordinariamente descrito por Deleuze. Basta pensar que este processo implica a construção de uma zona em que o sujeito em devir se não distingue já no que devém e reciprocamente. Esta zona também, não só de osmose, como passagem de um atual no virtual, ou de partículas atuais em virtuais, mas de espelhamento, com formação de visões e audições. Depois é muito importante pensar no que faremos no fim. Porquê uma visão? E o que é que a visão traz ao pensamento? Ao pensamento artístico. Portanto, zona não só de osmose, com passagem do atual a um virtual, ou de partículas atuais em virtuais, mas de espelhamento com formação de visões e audições, este duplo regime de imagem cristal, tal como se processa no devir, produz visões e audições. Lembremos-nos na Metamorfose, por exemplo, de Kafka, como surgem os gritos de seres primitivos, aparentemente sem nenhuma relação com a história da transformação de Gregório Samsa. E Kafka está cheio de ruídos. Há ensaios sobre os ruídos em Kafka, no processo de Kafka, nos contos de Kafka, há ruídos em toda a parte, que são as audições. Como se tecem concretamente no fazer da obra literária ou da obra de arte as visões? Só um estudo minucioso da sintaxe e do ritmo nos poderia ajudar a compreendê-lo. Fernando Pessoa ajuda-nos também a compreender o mecanismo da formação da visão e a natureza da paisagem. De certo modo, pode-se considerar todo o livro do Sossego como um texto sobre a paisagem, que é aí explicitamente analisada e encarada sob uma imensidade de perspectivas. O texto seguinte faz parte de um fragmento em que Bernardo Soares confessa a sua inveja. O fragmento tem por título A Divina Inveja, por saber que outros têm a mesma sensação que ele ao ver a mesma paisagem. Citação. A grande dificuldade do orgulho que para mim oferece a contemplação das paisagens é a dolorosa circunstância de já as haver com certeza contemplado alguém com um intuito igual. Para contornar essa dificuldade, que é como uma devassa da sua alma por outros, Bernardo Soares vai submeter a percepção da paisagem aberta a todos, a que poderíamos chamar a paisagem atual objetiva,
a uma transformação que lhe dará uma plena singularidade. Vamos então ver o que é esse objeto e o que é essa visão. Vai submeter a uma transformação do objeto empírico, não é? Objetivo, a uma transformação que lhe dará uma plena singularidade, a singularidade das suas próprias e únicas sensações. Em terminologia deleuziana, diríamos que o Bernardo Soares vai cristalizar as imagens atuais, indo do atual ao virtual. Cito Bernardo Soares. Esforço-me, por isso, por alterar sempre o que vejo, de modo a torná-lo irrefragavelmente meu. De alterar mentindo. Um momento belo e na mesma ordem de linha de beleza, a linha do perfil das montanhas. De substituir certas árvores e flores por outros, vastamente as mesmas, diferentissimamente. Repito. Ele está a ver uma paisagem, está a ver uma montanha e há uma metamorfose que ele provoca deliberadamente e não deliberadamente, porque se deixa ir na corrente do sonho, e que consiste em substituir as cores, as flores, as árvores por outras cores, por outras flores, por outras árvores. Isto é complexíssimo. E ele diz isto maravilhosamente. Como é que esforçam, portanto, por fazer essa substituição e de substituir certas árvores e flores por outros, vastamente as mesmas, diferentissimamente. Extraordinário. Criar o duplo é criar o duplo na diferença. Vasta, mas ao mesmo tempo é isso que faz a identidade. Vastamente as mesmas, diferentissimamente. De ver outras cores de efeito idêntico no poente, e assim crio, de educado que estou e com o próprio gesto do olhar, com que espontaneamente vejo, um modo interior do exterior. Fim de citação. Este, considera o autor, é o grau ínfimo de substituição do visível. Mas já nele constatamos, primeiro, a transformação do visível consiste na construção de um modo interior do exterior, quer dizer, de uma paisagem interior a partir da imagem percepcionada atual. Segundo, esse exterior que passa a interior é um duplo do atual, uma visão da imagem presente com os mesmos elementos visíveis, mas diferentissimamente. Isto é, o duplo virtual construído não é já a imagem percepcionada simplesmente duplicada, copiada. O espelhamento que cria a visão é o duplo, mas diferente. É a mesma imagem com as mesmas flores e árvores, mas que agora emitem partículas virtuais diferentes. Como o homem que sou e o homem que morre e o que não morre é o mesmo e diferentíssimo um do outro. A visão oferece um duplo e constrói as diferenças do movimento das sensações, porque as flores, como as árvores, a linha do perfil das montanhas são agora apenas os trajetos meus das minhas sensações e não das de outros. Porque, como se vai constatar no seguimento do texto, trata-se realmente de sensações quando se fala de árvores e de montanhas. E fala-se de êxtase, intensificação máxima de sensações na visão e de um estranho processo de o provocar. O texto anteriormente citado continua, pois, assim, cito. Isto, porém, é o grau ínfimo de substituição do visível. Nos meus bons e abandonados momentos de sonho, arquiteto muito mais. Faço a paisagem ter para mim os efeitos da música, evocar-me imagens visuais, curioso e dificílimo triunfo do êxtase, tão difícil porque o agente evocativo é da mesma ordem de sensações que o há de evocar. É mais difícil aqui substituir uma montanha por outra, porque é da mesma ordem visual.